Queremos dar uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui para falar da palavra de Deus. Queremos cumprimentar também aquelas pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais. Que o Senhor possa abençoar a todos nesses momentos de meditação da palavra de Deus. Nós vamos começar, portanto, cantando o hino de número 160. Querido Pai, agora ao abrirmos a Tua palavra, queremos pedir a presença do Teu Santo e Divino Espírito, bem como a presença dos Teus anjos aqui em nosso meio. Ser com a Tua igreja, ser com cada um de nós, nesses dias difíceis em que estamos vivendo. Querido Pai, ajude-nos a ter o nosso ouvido sempre atento à voz da Tua palavra, à voz do Teu Santo Espírito, e assim possamos prosseguir até o final da jornada aqui neste mundo. Aceita nesta hora o nosso louvor, a nossa adoração, e esteja nos abençoando na exposição da mensagem desta noite. São favores e bênçãos que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós viemos aqui, nesta noite, falar sobre a obra do Espírito Santo. Antes de sua ascensão ao céu, Cristo prometeu aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo. Isso está em Atos, capítulo 1, verso 8. E essa promessa cumpriu-se por ocasião do Pentecostes, que está relatado lá no livro de Atos, capítulo 2. Porém, a serva do Senhor, a senhora White, declara que a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menos manifestação do poder de Deus do que assinalou o seu início.
Isso está no Grande Conflito, página 617. Há uma citação de Testemunho Seleto, volume 3, página 211 e 212, que nos diz o seguinte: a mais urgente e inadiável necessidade da igreja hoje é da plena unção do Espírito Santo. Sem ela, a nossa força é nula, nosso poder é falho e nossa sabedoria toldada pelo orgulho e egoísmo. E continua dizendo: os filhos de Deus têm o imenso privilégio de terem a presença poderosa do Espírito Santo em suas vidas. Todavia, a apreciação dessa maravilhosa dádiva é pouco valorizada. Para muitos, o Espírito Santo, sua atuação, seu poder, a sua disponibilidade é quase desconhecida. A promessa do Espírito é um assunto que pouco se pensa, e o resultado é de esperar. Aridez, trevas, decadência e morte espiritual. Mas nós somos concitados pelo Espírito de profecia a buscarmos com todo o empenho o abundante dom do Espírito Santo. Hoje mesmo, porque não temos fome nem sede do dom do Espírito, visto como é o meio pelo qual haveremos de receber o poder. Porque não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito. O Senhor está mais disposto a dar-nos o Espírito Santo do que os pais terrestres a dar boas novas aos filhos. Pelo batismo do Espírito, deve todo obreiro estar plenamente pleiteando com Deus. O repto, o desafio, o alerta está diante de nós. Verdade é que devemos conhecer as manifestações do Espírito Santo, para não sermos levados pela onda das falsas manifestações. Também torna-se necessário conhecermos as condições básicas para recebermos a plenitude do Espírito Santo, para não sermos levados pelas ondas. Também torna-se importante conhecermos as condições básicas para recebermos a plenitude. É preciso preenchermos essas condições para sermos dotados do poder. E quando estivermos aptos, ele virá em sua plenitude e no seu devido tempo. É nosso dever manter o vaso sempre limpo, voltado para cima, aguardando ser cheio do Espírito. Devemos orar por ele, falar por ele, aguardá-lo ansiosamente, e assim como os discípulos fizeram antes do Pentecostes. É dito por alguns que é a vitamina E do cristianismo. Por que a vitamina E? Os entendidos na medicina dizem que a falta da vitamina E em nosso corpo traz algumas consequências. A pessoa que tem falta da vitamina E não procria. E então, a vitamina E tem a sua utilidade, por que não dizer grandeza, para o nosso organismo. Não procria.
Meus caros irmãos, a vitamina E do cristianismo é o Espírito Santo. Seria bom que nós parássemos para analisar isto. A obra do Espírito Santo, irmãos, antes de Jesus ascender aos céus, ele prometeu aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 8. E essa promessa cumpriu-se por ocasião do Pentecoste. Atos capítulo 2. Porém, a serva do Senhor declara que a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menos manifestação do poder de Deus do que assinalou o seu início. O grande conflito, página 617. Com a promessa do Espírito extensiva também aos últimos dias, nós encontramos em Atos, capítulo 2, verso 12 a 17. Muitos cristãos sinceros têm acalentado dúvida com respeito às modernas manifestações carismáticas e pentecostais. Mas seria isso um cumprimento da profecia bíblica? Para uma melhor compreensão do nosso assunto, nós vamos analisar qual é o verdadeiro conceito bíblico sobre a obra do Espírito Santo. Basicamente, a obra do Espírito Santo pode ser dividida em dois aspectos. A obra do Espírito em chamar os pecadores ao arrependimento e neles tornar eficaz o sacrifício expiatório de Cristo. Esta obra que é de natureza universal, isto é, que o Espírito procura efetivar em todos os seus seres humanos. Diz o Espírito a salvação. Porém aparece também outro aspecto da sua obra, que visa capacitar aqueles que submeteram ao seu chamado e à salvação. E como um poder especial, de acordo com a necessidade, as necessidades para testemunhar outros pecadores da salvação em Cristo. Esta é, portanto, uma capacitação da natureza evangelística. E nessa oportunidade, além de analisarmos esse duplo aspecto da obra do Espírito Santo, consideraremos também as condições para sermos cheios do Espírito Santo e também as evidências de que habita em nós. A obra fundamental do Espírito Santo no mundo, a sua missão individual do Espírito Santo no mundo, é vividamente escrita nas palavras de Deus que está em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. O livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus. Nós encontramos uma citação muito interessante, que nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Meus caros irmãos, é muito interessante essa citação. Ele pede que abramos a porta do nosso coração. É o conselho divino. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações.
Hebreus capítulo 13, verso 15. Cristo afirmou que o Espírito Santo viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. São João capítulo 16, verso 8. Estes são os aspectos cruciais da salvação. E Cristo afirmou também que o Espírito Santo viria para o glorificar. São João capítulo 16, verso 14. E mais do que isso, o Espírito Santo é também um agente regenerador. Tito capítulo 3, verso 5, que torna eficaz o sacrifício de Cristo na vida do crente. Então, o sacrifício torna-se eficaz, o sacrifício de Cristo torna-se eficaz na vida do crente, através do Espírito Santo de Deus. A sua obra em relação à verdade é outro aspecto da missão do Espírito Santo. Aparece na declaração de Cristo em São João capítulo 16, verso 13. Esta é uma obra de santificação, pela qual o próprio Cristo orou. Santifica-os na verdade, a tua lei é a própria verdade. Salmo 119, 142 menciona também. O Espírito é chamado Espírito da verdade, pois sua obra é guiar os pecadores, os seguidores, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador, a toda a verdade. E enquanto os dias passam, o Espírito guiará mais e mais profundamente ao conhecimento da verdade. Como foi o Espírito Santo que inspirou a Bíblia? Ele jamais guiará os genuínos cristãos de maneira contrária a ela. A ela me refiro à Bíblia pela qual foi inspirada. A sua obra não iniciou apenas por ocasião do Pentecoste. A Bíblia apresenta a atuação do Espírito Santo, mesmo antes da semana da criação. Inúmeras vezes é ele mencionado no Velho Testamento. Deus mesmo prometeu aos israelitas, após o êxito, o meu Espírito habitará no meio de vós. Ageu capítulo 2, verso 5. Ainda antes do Pentecostes, Cristo afirmou que o Espírito Santo já habitava nos discípulos. São João 14, verso 17. Portanto, o Espírito Santo não iniciou sua obra apenas por ocasião do Pentecostes, como querem algumas pessoas afirmar. A obra especial do Espírito Santo é a capacitação especial do poder de Deus para testemunhar. A natureza da obra essencial do Espírito Santo é bem clara na promessa de Cristo, Atos capítulo 1, verso 8. Vejamos o que nos diz, nos confirma aqui a palavra de Deus. Atos capítulo 1, verso 8. Nos diz as Escrituras: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Meus caros irmãos, esse texto declara que essa obra especial do Espírito Santo seria de natureza cristológica e evangelística. O Espírito Santo lhes concedia um poder especial
para testemunharem de Cristo. Aos dons espirituais também. O apóstolo São Paulo chama essa capacitação especial de dons espirituais. Nós encontramos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. E o apóstolo Paulo não diz que esses dons são concedidos sem motivo, mas ele diz que esses dons são concedidos visando um fim proveitoso. Visando um fim proveitoso. Em Efésios 4, verso 12, ele afirma a natureza evangelística dos dons espirituais. E ao declarar que eles são concedidos visando o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. E aí, meus irmãos, nós voltamos a falar do dom de línguas no Pentecostes. Um exemplo clássico dessa capacitação especial para testemunhar de Cristo é o dom de línguas que os discípulos receberam em Atos 2. Nesta ocasião é-nos dito que estavam em Jerusalém as pessoas das mais diversas nacionalidades, as quais, ao ouvir o testemunho dos discípulos, ser-lhes dado na sua própria língua materna, está relatado em Atos 2:8, maravilharam-se, e profundamente os resultados para a igreja cristã foi um acréscimo naquele dia de quase 13.000 pessoas. Atos 2, verso 41. Portanto, a manifestação deste dom no Pentecostes não tinha um fim em si mesmo, ou seja, para a satisfação e orgulho pessoal dos apóstolos, mas sim um objetivo evangelístico. E o próprio apóstolo Paulo esclarece ainda mais esse assunto ao dizer que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas sim os incrédulos. Nós encontramos também em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 22, e acrescenta em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 19. A diversidade dos dons existe. A Bíblia afirma ainda que os dons são vários, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, verso 4. E que nesses dons são concedidos a cada um individualmente, segundo apraz o Espírito Santo. Portanto, não é o indivíduo que escolhe os dons que deseja possuir, pois isto é obra do Espírito Santo. Na parábola dos talentos, em São Mateus capítulo 25, verso 14 a 30, ilustra muito bem esse princípio. E, meus caros irmãos, as condições para recebimento do Espírito Santo, uma vez a iniciativa da nossa salvação é divina. Apocalipse capítulo 13, verso 20, a parte que nos corresponde para o recebimento do Espírito Santo é simplesmente aceitarmos o seu convite, pois ele é quem efetua em nós tanto querer como realizar. Todos os impulsos da nossa parte para aceitarmos a salvação são por ele motivados. Porém, cabe a cada um de nós a decisão de aceitar ou de rejeitar. Mas a todos quantos aceitam a Cristo como seu Salvador pessoal, o Espírito Santo vem como Consolador, vem como santificador e guia a testemunha. Condições para que o Espírito Santo permaneça em nós, nos capacita
Ele nos capacita com poder especial para testemunhar de Cristo. Em primeiro lugar, é necessário que arrependamos dos nossos pecados. Atos 2, 38. Em segundo lugar, é necessário crermos. Gálatas 3, verso 14. É necessário que obedeçamos a toda a vontade de Deus expressa em sua palavra e nos 10 mandamentos. Atos capítulo 5, verso 32. João 14, verso 15 e 16 também menciona. Ezequiel capítulo 36, verso 26 e 27. É necessário perseverarmos em oração. Lucas capítulo 11, verso 13. Atos capítulo 4, verso 31. Mas mesmo a nossa oração deve sempre ser submetida à vontade de Deus. Malaquias capítulo 6, verso 10. O batismo do Espírito Santo. Biblicamente, esse batismo em nome de Cristo e do Espírito Santo são simultâneos, que está em São Mateus capítulo 28, verso 19. Vamos ler São Mateus capítulo 28, verso 19. Nos diz a palavra de Deus: Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Biblicamente, o batismo em nome do Espírito, em nome de Cristo e do Espírito Santo são simultâneos. Assim como Cristo recebeu a unção do Espírito Santo por ocasião do seu batismo nas águas do Rio Jordão, por João Batista. Marcos está relatado em Marcos capítulo 1, verso 10. Todos aqueles que aceitam as boas novas da salvação devem ser batizados ao mesmo tempo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Mateus 28, verso 19. Evidências do recebimento do Espírito Santo. A operação de milagres não é em si uma prova decisiva de que alguém possui o Espírito Santo. Muitos, embora um cristão cheio do Espírito Santo possa receber o poder para operar milagres, como ocorreu com os apóstolos na ocasião do Pentecoste, não é esta evidência decisiva de que alguém possui o Espírito Santo na vida. Cristo, com o seu olhar profético, ele declarou que nos últimos dias surgiria um grande movimento de simulação da verdadeira obra do Espírito Santo. Nós encontramos em São Mateus 24, 24, e São Mateus capítulo 7, verso 21 e 23. E é interessante notarmos que Cristo não faz a salvação depender do poder de realizar milagres, mas em fazer a vontade de Deus. Meus caros irmãos, a experiência ocorrida no Egito, quando os sábios de Faraó simularam um milagre que o Senhor operara através de Moisés e Arão, está em Êxodo 7, verso 11. Vai repetir-se nos últimos dias. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, fala dessa falsificação. É por essa razão que o próprio Espírito Santo inspirou o apóstolo João e alerta os crentes a esse respeito.
Está em 1 João, capítulo 4, verso 1. Caros irmãos, na verdade, Deus espera, muito embora a obra universal do Espírito Santo seja universalmente a mesma, Cristo não ocorre por uma obra especial de capacitação especial para testemunhar. Há certas pessoas que afirmam que a evidência de alguém possuir o Espírito Santo é falar em outras línguas. Mas isto é possuir um dom de línguas. Tal conceito, porém, é uma demonstração clara de uma ignorância no verdadeiro conceito bíblico sobre os dons. Mas, meus caros irmãos, eu queria concluir e dizer para vocês que a natureza, dizer para vocês que aquilo que em muitos meios religiosos, em nossos dias, é tido como sendo a obra do Espírito Santo, nada mais é do que uma simulação da sua verdadeira obra, da falta de reverência na casa de Deus. E em nossos dias tem se cumprido literalmente as palavras da senhora Ellen G. White: o Espírito e o poder de Deus não será derramado sobre os seus filhos. O inimigo das almas deseja estorvar essa obra. Ele será derramado nos últimos dias, mas o espírito da obra vai procurar estorvar. O inimigo vai procurar estorvar ao servo de Deus. E este que chega o tempo, tal movimento, para impedi-la, introduzindo uma contrafação nas igrejas que puder colocar sobre o seu poder sedutor, ele fará parecer que é uma bênção especial de Deus que foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como um grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando milagrosamente todas essas coisas, quando a obra é de outro espírito. E sobre um disfarce religioso, o inimigo das nossas almas procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Está escrito no Conflito dos Séculos, na página 466. Em realidade, a experiência ocorrida no Egito, quando os sábios de Faraó simularam a obra do poder do Espírito Santo, que está lá em Êxodo 7, verso 11, está se repetindo largamente em nossos dias. Mas a promessa divina é que Deus há de operar poderosamente antes que chegue o fim. Diz a senhora White que servo de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro, proclamando a mensagem do céu, por milhares de vozes, em toda a extensão da terra, e será dada advertência, e operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também opera prodígios de mentira, fazendo o mesmo a fazer fogo dos céus, das nuvens para baixo, à vista dos homens. Apocalipse 13, verso 13. Assim os habitantes da terra serão levados a decidir-se no grande conflito. E a característica distintiva daqueles que estarão sob a influência direta do Espírito Santo no desfecho final da grande controvérsia
reside no fato de que as suas palavras e a sua vida está em perfeita harmonia com a palavra de Deus. Está relatado em Isaías capítulo 8, verso 20. Preparemo-nos para estar entre aqueles que darão o último e final testemunho cósmico em favor do Evangelho eterno. Que Deus nos ajude nesta hora a compreender, se assim o fizermos, se assim obedecermos a Deus e a sua palavra, nós vamos ser ricamente abençoados pelo céu para terminar essa obra e assim recebermos Jesus de braços abertos. Que o Senhor abençoe a sua igreja, que o Senhor abençoe o seu povo. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos nesta hora. Em continuação, nós vamos cantar o hino 161 do Inário Adventista, o hino 161. Santo Espírito, agora vem, te pedimos a orar. Vem com poder inspirar-nos. Sim, vem nos reavivar. Oremos. Querido Pai, nesta hora, venha nos abençoar, a tua igreja, o teu povo, ricamente, com a porção dobrada do teu Santo e Divino Espírito, para que possamos ter fervor, ter coragem para testemunhar, e assim, Senhor, possamos abreviar a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a esta terra. São muitas vozes neste mundo que carecem da tua ajuda. São muitas pessoas que pleteiam a ajuda do Senhor para poder ajudar na finalização desta obra.
Abençoa cada filho teu. Proteja-nos do mal. E ajude-nos na senda do bem. Proclamar a tua palavra a viva voz, com intensidade e poder. E assim muitas almas possam vir para o teu redil. Acompanha-nos nesta noite com a tua presença e ajuda-nos a ser fiéis aos princípios da tua palavra. São bênçãos que nós te pedimos e rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.